depois assiste no YouTube. E se a gente errar, foram erros nossos, dos espíritas, mas não erro do espiritismo. A gente sempre deixa isso bem claro. Exato. Né, primo? Então a pauta hoje, né? Eu sempre provoco o primo, né? A pauta hoje é o espiritismo. Minha sorte que não é período de ditadura, né, primo? Senão os caras estavam aqui metendo o pé na porta. Aqui. Então a pauta de hoje, né? O desafio de hoje é a gente estudar juntos, né? Conversar sobre o tema é o espiritismo e os espíritas, né? Na verdade, as coisas eram para estar assim, mas parece que as coisas estão separadas e existe uma pontezinha, né? Uma pontezinha tênue e fininha entre o espiritismo e os espíritas. Então, a nossa proposta de reflexão hoje, né, é sobre o que nos falta ainda para que possamos, devidamente assimilada a doutrina, que possamos transformá-la efetivamente em atitudes, em pensamentos, em ações. E qual é o nosso papel como espíritas a partir do momento que a gente colocou aquela camiseta da Casa Espírita, a partir do momento que a gente vestiu aquilo, a partir do momento que nós escrevemos no nosso Facebook que nós somos espíritas, né? A partir de como é que fica a nossa relação com isso a partir do momento, né? Então, para os amigos aí que não são espíritas, né, que estão nos assistindo, né, busquem a definição do espiritismo, né, naquele nosso amansa-burro chamado dicionário, né? Busquem a informação no livro, né, o que é o espiritismo, que é super importante, que ali você tem uma fonte muito legal, e é claro, o livro dos espíritos, né, porque aqui a gente vai passando a bola. Mas, começando essa reflexão, isso, primo, então, assim, as perguntas e colocações que os amigos quiserem fazer acerca dessa pauta, vocês escrevem aí que nos intervalos a gente coloca no ar. Fala devagarzinho para dar tempo de pegar as perguntas. E a gente faz a reflexão, e vocês também podem, se quiser, podem nos dar nos dedos aqui, e-mail do Alex Manzoni, e dizer que a gente está pirando na batata, né? Pode tirar print e já colocar na imprensa, não tem problema, estamos aí para isso. Bom, eu vou começar a linha de raciocínio, né? O espiritismo e o espírita, né? O espiritismo nós já sabemos, né? Do que se trata, assim, resumidamente, depois o primo vai entrar ali, né? O que é o espiritismo é um conjunto de princípios revelados pelos espíritos superiores e contidos nas obras de Allan Kardec, constituem a base da codificação espírita segundo as seguintes obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? E o dicionário, né, ele fala simplesmente que é uma doutrina, que é a doutrina espírita ou doutrina kardecista. Isso aí está errado, mas o dicionário diz isso. É uma doutrina religiosa, filosófica e da moderna espiritualidade. É assim que o nosso amigo dicionário fala. E o que o amigo dicionário fala sobre o espírita, né? O que é espírita? O espírita é relativo ou pertencente ao espiritismo, ou seja, o espírita ele pertence ao espiritismo. E a outra definição do dicionário sobre o que é espírita, né, é o que é adepto do espiritismo. Ou seja, o espírita, ele é adepto do espiritismo ou pertencente ao espiritismo, ao movimento espírita. Mas engraçado, primo, que eu procurei aqui nessa definição do dicionário, onde é que estava escrito que espírita significa perfeito? Não achei. Eu procurei, eu me esforcei. Não, eu procurei em vários dicionários. Onde é que está escrito que o espírita, né, o adepto ao espiritismo, o pertencente ao movimento espírita, tem na sua definição perfeição, né? Não. Então, a partir desse momento, eu respeito a opção de cada um, mas eu não entendo aqueles que têm medo de se dizerem espíritas, que pertencem ao movimento espírita, fazem parte,
mas tem medo de dizer que é espírita, ou aqueles que dizem, eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. Mas o que é estou tentando ser espírita? Tentar ser espírita é tentar pertencer ao espiritismo, a tentar participar do movimento espírita. Porque não tem outra definição. Não pode colocar a qualidade de perfeição no espírita, que não existe. Então acredito que muitos que falam isso, eles jogam a palavra espírita lá no alto, como se você não pudesse ser espírita sem ser imperfeito, ou você só pode bater no peito e dizer eu sou espírita a partir do momento que você se sentir perfeito. Então, para as pessoas que têm esse raciocínio, eu lamento dizer, vocês não vão ser espíritas nunca, né? Outras pessoas, às vezes por questão profissional, ou por questão de que não quer se incomodar, preferem, né, não se utilizar, não se apropriar desse nome. Eu, desde 1993, quando eu vi que era por ali o caminho, todo errado eu disse, não, eu sou espírita. Porque eu sempre, a minha compreensão de imediato foi essa, estamos aqui tentando nos melhorar, nos capacitar, nos autoconhecer, nos evangelizar com essas ferramentas que essa doutrina maravilhosa nos fornece. Então, a partir desse momento, eu assumi que eu sou espírita, mesmo tendo ouvido tantas vezes na minha vida, e ainda ouço, felizmente, primo e amigos, menos do que eu ouvia antigamente, mas ainda eu ouvia mais antigamente, felizmente, não tanto agora. Aquela coisa, mas tu não é espírita? Olha o jeito que tu me tratou, olha o jeito que tu resolveu tal situação, olha o jeito... Então isso aí nunca fez comigo algo que eu desistisse de me vender, entre aspas, assim como espírita. Muito pelo contrário, porque as pessoas me cutucando, né, nesse aspecto, aí eu dizia, você está certo. Tem algo aqui, tem alguma conexão que ainda não está sendo feita, mas eu vou fazê-la, eu vou procurar fazê-la. E a partir do momento, né, que assumimos, nós somos espíritas, aí acontece uma coisa que muitas pessoas não querem que aconteça, ou não se sentem confortáveis. Você passa não a representar mais o Alex Manzonia. Eu não passo a representar só mais o preto. Eu passo a representar um movimento. Eu passo a movimentar pessoas que se esforçaram muito, começando lá por Kardec e seus amigos. Eu começo a representar Chico. Eu começo a representar milhares de encarnados e desencarnados que lutaram e estão lutando por essa doutrina do amor, para que ela seja útil no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que ela cada vez mais abra caminhos, dissolva preconceitos, que ela possa ser aceita no mundo, porque a doutrina espírita não é só para aqueles que entram lá na casa. A doutrina espírita ela é para nós, ela é para todos, é para nosso dia a dia, é até para quem não acredita em nada. A doutrina é para todos. E então eu entendo alguns que têm o medo de se dizer espírita, de se escancarar como espírita, porque alguns realmente eles têm esse medo, né, dessa comparação, dessa cobrança. Mas nós somos cobrados em tudo na nossa vida, em tudo. O que importa, eu acho que o mais importante é a gente saber como lidar com essas cobranças e realmente dizer para as pessoas, não, você estava certo. Não, tu tá certo, tu me jogou na cara que eu sou espírita e eu não vou te responder assim, mas espírita não quer dizer que é perfeito. Eu vou dizer, não, você estava certo. Você estava certo. Eu vou corrigir isso, né? Quantas vezes, né, envergonhadamente, eu sou mais conhecido, é claro, pelo teatro espírita do que pelas palestras e coisa e tal. Mas várias vezes acontece, por exemplo, quando eu trabalhava na clínica médica, tinha dias que eu estava de saco cheio de atender pessoas, eu estava mal-humorado.
e aí tu atende uma pessoa, vem aqui, ou tipo, pode passar, sabe, aquele tom assim, você meio irritado, aí a pessoa diz, eu te conheço. E eu olho, lá do Centro Espírita, palestrante, a gente adora tuas palestras. E aí a gente, né, sabe, o ego entra, sabe, e coisa e tal. Mas a responsabilidade, por exemplo, você vai num lugar, e muitos de nós, né, primo, o pessoal aqui do movimento espírita pode ser testemunha de me dizer, a gente tem 500 camisetas de evento espírita, né, primo? Ah, chega a ser só essas que a gente tem. Aí não raramente você veste uma dessas para ir no supermercado ou ir no centro espírita e você está com aquela camiseta e aquela camiseta ali está dizendo, olha, Jesus, Kardec, fraternidade, coisa e tal, aquilo ali está impresso. Aquilo que é para ser impresso dentro de você, né? Ali está impresso fora, está escancarado, né? A responsabilidade, né? Eu já vi um cara quase me atropelar na rua e me chamar de tudo que era coisa e ele tinha um adesivo Leia Kardec no carro. Só que do outro lado do carro dizia assim, porque eu não li. Então... a gente tem que... A Melissa botou aqui que eu tenho uma história parecida, primo. Eu tenho uma medonha aí. Então, é assim, espírita, né? Você pode assumir que você é espírita, porque isso não é sinônimo de perfeição. E, na verdade, contribui para que desmistifique as pessoas de que o espírita, ele é perfeito. Porque nós temos um exemplo maravilhoso. Nós temos, né, primeiro Jesus, né? Depois temos um exemplo maravilhoso de estudo, de ciência, de filosofia. E depois nós temos exemplo de Chico Xavier só, né? Depois de Divaldo. Então, é claro que, a partir que assimilamos, né, essa doutrina de amor, estudamos e começamos a nossa transformação pessoal, cada um de nós passa a ser um divulgador da doutrina espírita e do movimento espírita sem estar dentro do movimento espírita. E é claro que, por um erro nosso, que vai acontecer, a gente também não precisa ficar pirando, se cuidando o tempo todo, às vezes a gente pode acontecer da gente prestar um desserviço, porque as pessoas, né, elas te pegam como se você fosse a doutrina e deu, estragou, né? E não precisa nem ser espírita, por exemplo, muitas pessoas não têm o esclarecimento, né? Por exemplo, João de Deus, né? O médium, aquele que se fascinou, né? Muitas pessoas até hoje dizem que ele é espírita, mesmo ele próprio dizendo que nunca foi espírita, mas as pessoas não estão aí, as pessoas colocaram tudo dentro de um saco de batata, e é isso. Então, o espiritismo, né? Essa doutrina maravilhosa, essa filosofia, essa pesquisa, essa ciência, o movimento espírita, né, que é feito de pessoas voluntariosas para que a doutrina passe a ocupar cada vez mais espaços, cada vez mais as camadas sociais diferentes, cada vez mais as idades, cada vez agora, principalmente as redes sociais, né, é uma coisa, né, mas nós que estamos inseridos nela, né, nós somos outras, nós somos falhos. Então, fica a nossa reflexão aqui de cada um, né, do quanto você, né, como espírita, ainda pode, né, se apropriar mais ainda dessa doutrina que você está estudando, tendo paciência, cada um tem o seu tempo, né, para que melhor possa assimilá-la, né, no seu dia a dia e para que você possa também evangelizar sem evangelizar, ser caridoso sem estar na casa espírita, ou seja, simplesmente pelo teu exemplo, pela tua conduta, que a conduta chama atenção também, né, primo? Que as pessoas ficam tipo, puxa vida, né? Como é que tu não te irritou com aquela coisa?
Ah, como é que tu me consolou daquela forma? As pessoas observam ali que você é espírita, da mesma É. forma, da mesma forma que as pessoas ficam, meu Deus, quando elas levam um laço de ti, quando você está irritado, e você fala, peraí, ô espírita, ô, qual é a tua espírita? Eu já, antes de passar a palavra pro Alex Manzoni, que às vezes eu fico pensando, né, puxa, nossas lives são tão... A gente tá tão próximo entre amigos aqui, né? Eu e você e as pessoas que estão aqui juntos, que às vezes eu me pego pensando, puxa vida, por que que eu fico chamando ele de primo o tempo todo, né? Eu chamo de primo também, né? Ao invés de chamar Alex Manzoni, né? Então, para deixar bem claro, né? O Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina fabulosa que nos foi trazida, foi pesquisada, vieram de várias fontes, vieram com mensagens maravilhosas, e nós, os espíritas imperfeitos, ainda com muita dificuldade, né, de compreensão e de entendimento, né? Então, encerrando essa minha parte aqui, aí ficou essa reflexão, né? O espírita não é sinônimo nenhum de perfeição, mas ao mesmo tempo ele não deve se acomodar, tipo, eu não sou Chico, eu não sou Divaldo, eu não sou o Papa, eu não sou... Não, isso aí eu sei, meu filho. Se você fosse Jesus, se você fosse Chico, Divaldo, eu estava ajoelhado aqui chorando na tua frente. Eu sei que você é o fulaninho, mas dentro do universo e da compreensão do fulaninho, o fulaninho pode se esforçar um pouco mais, né? O pretinho pode se esforçar um pouco mais, né? Para pelo menos não repetir os mesmos erros. Ter erros novos, mas pelo menos aprender com os mesmos. Eu vou ler uns comentários aqui, primo, e já te passo. Os comentários aqui foram Foram Melissa vários. Álvaro, a Estela Mares, psicóloga, a amiga nossa lá de São Paulo, Araraquara, a tua cidade, Estela, eu sei que ela é de São Paulo, uma nova amiga que eu conheci lá no canal Amigos da Luz, que vai estar no Conexão Haribo aí futuramente. Ela fala, somos exemplo o tempo todo, né? Damos exemplo o tempo todo. É verdade, as pessoas estão sempre nos cuidando. Boa noite de Porto Alegre, Renato Oliveira. A Islene, na verdade, a doutrina vem para quem mais precisa, né? Boa reflexão. Querido Ricardo, o Joselito, aqui a Estela fala novamente, né? Ser coerente com os princípios. A Jana que eu tô chamando para uma live também, ela deu uma escorregada, mas eu tô cercando ela. Tem que ficar em cima. A Josi falando, né? Não gosto de ver um certo posicionamento político em alguns espíritas de nome, mas isso em várias religiões. O que vocês acham, já que somos todos irmãos nesta união terrestre? O primo pode continuar depois, né? Mas eu já digo assim que são opiniões pessoais, né? Que não representam a opinião do movimento espírita. E isso a gente tem que aprender a compreender isso. E às vezes, né, os irmãos usam de um posicionamento seu político num momento que está sendo realizado, né, um evento espírita, que isso aí é bem delicado, é bem complicado. Araraquara, Estela Mares. Primo, por favor, enquanto você fala, eu vou lendo, anotando os comentários. Ok. Eu acho que a gente pode começar lembrando Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, se eu não me engano, numa das suas cartas aos Coríntios, ele diz assim, né? Eu não vou saber pegar toda agora, porque eu não vou ler ela aqui, mas ele diz mais ou menos assim: as ciências passarão, né? As línguas passarão, as doutrinas passarão, né? Ele diz que todas essas coisas terão seu termo, apenas o amor permanecerá. Então, a partir daí, nós já podemos dizer aqui que eu acho que nenhum espírita vai discordar de nós e nenhuma instituição vai discordar. O espírita não é e nunca poderá ser perfeito. A partir do momento que ele é perfeito, ele já transcendeu a doutrina espírita.
A doutrina espírita, assim como todas as religiões do mundo, como todas as doutrinas, ela vem nos trazer uma ferramenta para que a gente caminhe em direção à perfeição. Ela vem nos trazer, né, uma forma de progresso de conhecimento, uma forma de progresso. Quando nós pensamos em perfeição, né, quando nós pensamos em perfeição, a doutrina espírita nos diz que o único ser perfeito é Deus. Nenhum de nós terá perfeição absoluta, porque isso não existe para nós. Nós não temos como criaturas alcançar a perfeição que o Criador tem, né? Nós não temos como fazer essa conquista de perfeição plena, porque isso para nós não existe. Então já compreendemos que no nível que nós estamos, a doutrina espírita é uma ferramenta, né? Nós vamos pegar essas pessoas tipo Chico Xavier, mas Chico Xavier não era perfeito. Nós vamos pegar Divaldo não é perfeito. Nós vamos pegar você e eu e quem está nos assistindo em casa, não é perfeito. Já não é perfeito tanto pelo fato de não perdoar os deslizes do outro. Então já não estamos no pé de cobrar ninguém, não é? E quando nós falamos em espíritas, né? Eu sou espírita. Eu não sou espírita porque eu professo o espiritismo. Eu sou espírita porque eu acredito na revelação que os espíritos trazem, mas os espíritos trazem revelações muito antes do espiritismo. Tanto é que tivemos caçada às bruxas, né? Tivemos tudo isso. Espiritismo é um termo criado por Kardec para que ele pudesse explicar isso e nomear, mas o espírito é aquele que acredita na revelação dos espíritos, né? Não é em si aquele que professa o espiritismo. E o que é um fenômeno espírita, senão um fenômeno derivado do espírito, né? São fenômenos espíritas. E tem um textinho aqui muito bom, primo, que vai nos ajudar a dar uma pautada. Eu vou falando mais na maciota, geralmente eu falo correndo, falar na maciota para dar tempo da gente pegar aqui. Textinho que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto alguns se concentram com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Esse, o verdadeiro espírita. Ou seja, o verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas más tendências e as doma e tenta transcendê-las, para daí sim fazer jus àquele ensinamento que está recebendo. Mas antes de dizermos assim, mas tu não é espírita, acho que nós poderíamos, isso pode ser para todos que recebem isso, mas tu não é espírita, e nós podemos dizer, mas tu não é cristão? Ou tu é cristão ou tu não é cristão. Em nenhum lugar nós teremos alguma coisa mais pura do que o cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo, ele nos traz toda aquela exemplificação de amor e de sacrifício sem ter o conhecimento da doutrina espírita. Ou seja, antes de sermos espíritas, precisamos entender que somos cristãos. E como cristão, nós temos o quê? Estamos aqui seguindo, ou pelo menos tentando seguir os exemplos de Jesus, não é? Mas nós muitas vezes não conseguimos entender. Se Jesus não se cercou de pessoas perfeitas, é porque ele sabia que uma pessoa perfeita não ia ter condição de me explicar o que é certo e o que é errado. Não ia ter como. E às vezes eu não consigo entender como espírita que a pessoa extremamente imperfeita com quem eu estou convivendo, com quem eu estou me relacionando, a pessoa extremamente imperfeita que me atende aqui, que está no ônibus me atendendo, que eu topo na rua, é a pessoa que vai fazer com que eu seja menos imperfeito. E às vezes eu acho que como espírita eu deveria me cercar de pessoas perfeitas. Aí o problema seria dos outros, porque eu estou lá, incomodando. Eu estou lá incomodando, né? A gente fica pensando, mas como eu queria estar no mundo perfeito. Eu pergunto, o que o mundo perfeito fez para que eu estivesse lá incomodando desse jeito, né? Nós não conseguimos compreender isso, né?
essa perfeição, né? Essa perfeição, e olha que coisa interessante, nós como espíritas levantamos muitas vezes uma bandeira que nos passa uma rasteira, quando, né, o próprio espiritismo nos traz uma frase em que em nenhum momento toca no nome espírita ou espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. E o que nós compreendemos? A caridade é a totalidade das virtudes em prática. A totalidade das virtudes em prática. Nenhum de nós possui a totalidade das virtudes. Então, cada vício que nós temos, cada imperfeição que nós temos, vai fazer com que a gente diminua, digamos assim, o score de caridade na gente, né? Dá uma diminuída. Mas justamente, né, aproveitando o que a gente encontra, aquilo vai fazer com que a gente consiga aumentar esse score. Como assim? Vamos supor, eu encontro uma pessoa que tem determinado hábito, ou faz determinada fala, ou diz alguma coisa que me incomoda. Tem uma ação que me incomoda. Ela prega alguma coisa que me incomoda. Eu vou... Aí, primo, minha opinião pessoal, mais baseado no que eu li, tá? Trazendo à tona a questão da reflexão, aquela que a psicologia nos fala, que a gente reflete no outro um problema nosso, né? Então, trazendo isso que a gente só enxerga algo que para nós é um defeito. Por exemplo, tu gosta de comer salgadinho com mumu, e eu acho aquilo horrível. Eu, seu primo, come salgadinho com mumu, Deus que me perdoe, né? Tudo bem, tu que gosta, né? Mas aquilo me incomoda, porque eu acho isso horrível. Então, o que acontece? Aqueles defeitos dos outros que mais nos chamam a atenção são aqueles que nós estamos tentando vencer em nós. Vamos supor, durante várias encarnações eu sustentei uma posição de vida. Aí, aquilo me causou tanto prejuízo que quando eu reencarno, e para quem não é espírita, a reencarnação é o ato de retornar à carne, mas não no mesmo corpo, né? Quando eu reencarno, alguém que apresente aquele posicionamento me causa desconforto, porque eu estou lutando dentro de mim contra aquilo, né? Então, se o Evangelho nos fala, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Não é a imperfeição do outro que vai me fazer menos espírita. A imperfeição do outro me faz menos espírita ou mais espírita, né, quando eu dou de mãos, assim, me abraço nas minhas imperfeições, e aí me abraço nos meus desejos primitivos, me abraço ali na minha vaidade, e aí eu esqueço. Aí, como o pessoal diz assim, os amigos dizem assim: pá, e aí tu sabe, Alex, que eu rasguei uma página do Evangelho. Assim, bah, hoje eu rasguei uma página do Evangelho, né? E é isso. Nós muitas vezes não conseguimos compreender que espiritismo é uma coisa, doutrina espírita é uma coisa, como nós já vemos falando, né, primo, lá do outro, movimento espírita é outro. A doutrina espírita é algo que não é parado, né? Como João, se eu não me engano, foi João, um dos apóstolos, disse que quando Jesus saiu, estava pregando lá numa sinagoga e saiu, e deu uma confusão, deu um rolo, os caras queriam pegar ele, mas como é que tu me fala um troço desse? Aí ele saiu, um dos apóstolos veio atrás dele e disse assim, né? Em você as escrituras ganham vida. Elas saem da pedra, elas ganham vida, elas estão vivas. Então o que é isso? A doutrina espírita, ela vai nos revelando pouco a pouco, conforme o homem pode entender as coisas. Então, nada que a doutrina espírita nos diga agora representará a verdade plena, porque nenhum de nós tem condição de enxergar essa verdade. Nenhum de nós. Tanto que se a gente for recordar, primo, tem uma ceninha que Jesus está frente a Pôncio Pilatos, e ele está lá presinho, lá. E aí o homem está dizendo, eu tenho poder de vida e morte sobre você, né? Me diz aí e eu te liberto. Aí Jesus olha para ele e diz assim, tu não tem poder nenhum sobre mim. Isso não foi te dado lá de cima, né? Na sequência ele diz, todo aquele
que segue a verdade ouve a minha voz. Aí Pôncio Pilatos pega e diz assim, que o que é a verdade? E o que é a verdade? E aí Jesus para e fica quieto, não fala nada. Simplesmente não fala nada. E a doutrina espírita, ela faz o mesmo movimento de Jesus. Tanto que a primeira versão do Livro dos Espíritos não possuía todas as questões que tinham hoje. E algumas questões, ela fazia assim, ó. Lá na primeira versão, quando Kardec perguntava, mas isso pode ser feito dessa maneira, os espíritos diziam assim, vocês não têm condições de entender isso. E aí na segunda versão ele diz, é assim, 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 assim. Então, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, todos esses espíritos vêm trazendo atualizações de pensamento, não da doutrina espírita. A base kardeciana está lá. Conforme, se eu ler Kardec hoje, eu entendo uma coisa. Se eu ler daqui 10 anos, eu entendo outra coisa. Não é Kardec que mudou, eu melhorei. Né? E os espíritos vêm me ajudar a melhorar para entender Kardec, para que eu entenda Jesus. Só que não são só os espíritos que fazem isso. São as pessoas imperfeitas que me ajudam a melhorar para entender Kardec, para entender Jesus. E o movimento espírita, ele nada mais é do que os espíritas interagindo, se atritando, para que entre as imperfeições eles aparem as arestas e aí se tornem melhores para entender melhor a doutrina espírita. Não é? Nós já podemos pensar assim, qual é o pensamento que tem que vir junto? Toda vez que alguém que professa a doutrina espírita, por que professa a doutrina espírita, eu digo? Porque a doutrina espírita, ela nos traz qual compromisso? Você é responsável por você. Ninguém é culpado de nada. Se tem alguém aqui que pode ter se te colocado numa fria, foi tu, mas ninguém. Foi tu que te colocou numa fria, filho. Então agora tu trabalha para sair dela. Então, o que acontece? Se alguém nos traz uma dificuldade e eu me revolto, alguém diz alguma coisa num discurso espírita e eu me revolto, eu pego, né, e penso assim, tá, mas se eu tô me revoltando e eu sou espírita, talvez eu esteja numa condição inferior a esse que fala comigo. Porque nós, como espíritas, precisamos desenvolver, ou melhor, como cristãos, precisamos desenvolver uma característica que é ouvir sem melindres, agir sem segundas intenções, né? Nos doar sem interesse. Vou trazer aqui um ponto que eu acho que muitas pessoas se referem, mas eu acho que vale de nós pensarmos. Eu sou Alex, primo, né? Eu sou o primo. Estou aqui em Porto Alegre, tenho 38 anos, sou um dos evangelizadores mais novos, apesar de ter 38 anos, do Instituto Espírita de Asa Cruz, porque a maioria deles cresceu dentro do espiritismo. Recém comecei a fazer algumas coisas. As pessoas dizem, tu faz isso, que legal, tu faz aquilo. Recém comecei a fazer. E tenho muita dificuldade. Eu digo no trabalho, eu faço tanta coisa porque eu sou preguiçoso, porque se eu parar, eu fico parado. Então eu me reconheço. Então, agora eu vou te perguntar uma coisa. O que eu fiz de bom perante um ano de vida desses mais produtivos da vida do Divaldo? O que eu fiz de bom? Uma vírgula, não fiz nada. Não fiz nada. Agora eu pergunto para quem está em casa, o que nós... Uma vírgula. Se juntar 100 nossos, eu imagino o que é um trabalho daquele homem, abrindo estrada, picareta. E aí eu pergunto assim, será que qualquer coisa que saia da boca dele, da opinião pessoal dele, porque o homem está com 90 anos, tem o direito de ter sua opinião pessoal, sai da boca dele, vai diminuir ele? Será que vai diminuir? Será que muitas vezes... Agora tu imagina assim, se nós pensamos isso... Calma, pessoal, não estou detonando ninguém, mas é só para a gente pensar se como espírita eu escuto algo que saiu da boca do Divaldo, que saiu da boca do Haroldo, que saiu da boca de qualquer um, e eu detono, como eu vou conseguir perdoar
os maus feitos de um familiar, de um colega de centro espírita. Quando é que vão parar de surgir centros espíritas porque os espíritas brigam? Quando é que vão parar de surgir centros espíritas porque os espíritas brigam? E isso que eu quero que a gente consiga entender aqui. Né? Que a gente bote a mão na consciência e pense, a pessoa não pode ser risco espírita. A pessoa não pode ser definida por um momento de algo que ela falou que eu não gostei. Ou que o outro não gostou. Ou algo que ela fez. Eu vou errar, o preto vai errar. O preto vai errar. Quem está em casa vai errar. As pessoas vão errar. Só um não errou. Jesus. Esse não errou. É por isso que a doutrina espírita diz: modelo e guia da humanidade. O resto tudo, totalmente passível de perdão. Totalmente passível de perdão. E isso é importante de compreendermos. O movimento espírita está se aprimorando. O espiritismo, que é de origem divina, é perfeito. Dentro do que a gente precisa. Ele está crescendo e se revelando conforme eu preciso entender. E vou entendendo. Mas nenhum de nós na Terra, ou nenhuma instituição na Terra, tem condições de representar a doutrina espírita. Porque ela é uma revelação muito maior do que qualquer um de nós. E é preciso que a gente tenha esse entendimento. Tem alguma pergunta aí, prima? Que eu não estou com a tela do Instagram aberta aqui. Estava te aguardando encerrar o raciocínio para a Estela, que está nos prestigiando hoje. Ela fala, né, ela fala em relação ao lance das pessoas imperfeitas, as pessoas, quando nós falamos, né, das questões de espelho, né, as outras pessoas, além de me mostrar enquanto espelho, que também sou imperfeita, né, me ajuda a evoluir. É uma troca. Num momento sou instrumento de evolução, no outro elas é que são. Né? Boa! Vai, essa foi ótima. Que bom que fica gravado. A Islene falou, né, do verbo curioso, né, que foi usado, né, que é domar as más tendências. Daí já diz o que nós somos, não? A Estela fala aqui das projeções, né, que eu vejo no outro, isso que me incomoda. O Joselito tá lutando contra o Salgadinho com o Mumu. Acho que ele gostou da tua ideia, primo. Pá. E outro comentário aqui que você falou, né, que eu achei o raciocínio bem interessante mesmo, é aquele negócio, né, pô, você não é espírita, por que me falou tal coisa? Pô, você não é cristão? Aí sempre vai ter um que é mais chato ainda, que ele vai dizer, não, mas eu não acredito em nada. E aí você diz pra ele, e você é perfeito? Né? E tem outra coisa, todos os dias, o nosso maior erro é achar que a gente já sabe tudo na vida, que a gente já sabe lidar com as coisas, mesmo tendo passado por várias vezes, né? Esse é o nosso erro. Na verdade, a gente está aprendendo sempre. Eu lembro, eu vou compartilhar contigo, primo, com os amigos, que agora, enquanto você estava falando, eu me lembrei, comecei a rir sozinho, porque tudo é novidade na nossa vida a partir do momento que nós abrimos os olhinhos. É tudo novidade, a gente está aprendendo, a gente não sabe como as coisas funcionam. Por exemplo, eu tenho a teoria espírita dentro de mim, mas eu não sei como que a prova vai aparecer. Ela pode aparecer num susto e eu, na minha autodefesa, eu não acessar aquilo ali no momento, né? Então o que a gente aprende a lidar com as coisas, aprende como as coisas funcionam. Aí a parte engraçada é que eu acho que eu fiz um aniversário, eu acho que foi de 6 anos, primo. E aí veio um colega de serviço da minha mãe e me trouxe uma bolinha de borracha. Não é nem de tênis, que naquela época não, bolinha de tênis eu acho que era raro. Era aquela de taco que rachava no meio? Não, era uma de borracha com marrom. Eu nunca na vida tinha ganho uma bolinha de borracha. Eu desembrulhei bem faceiro e joguei no chão. Quando eu piquei ela no chão, ela veio na minha boca. E me bateu e me doeu. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a bolinha e joguei no meio do mato. De raiva, brabo.
porque aquela bolinha me bateu na boca, eu fiquei com a boca vermelha, fui cantar parabéns com a boca inchada. E aí depois ele veio me perguntar, Preto, tu gostou da bolinha de borracha? Não, gostei. E aí a mãe chegava e dizia, Preto, mas eu nunca mais te vi com aquela bolinha de borracha, o que aconteceu? Eu disse, tá guardada. Só depois de levar no beiço, né, que eu entendi o que era uma bolinha de borracha. Eu aprendi a funcionalidade dela, o que eu devo fazer com ela e o que eu não devo fazer com ela, que é jogar perto da minha cara. Ou seja, na verdade, a vida é isso, as coisas se apresentam e no caso, né, desse colega da minha mãe, ele me deu um presente e muitas vezes não é só os coices da vida que a gente não sabe lidar e utilizar a nosso favor, a gente não sabe lidar com os presentes também. Não sabemos lidar. Não sabemos lidar com os presentes, né, primo? A doutrina espírita, ela é um grande presente, né, de Deus para a humanidade. Mas o que ele vai fazer? Esse presente, ele vai desembrulhar o homem e vai mostrar para o homem que há muito tempo ele vem batendo na própria cara com a bolinha de borracha. E ele vai se revoltar. E aqueles que se revoltam e não têm persistência de continuar, fazendo uma figura assim do que tu falou, vai pegar a bolinha e vai jogar no mato, né? Mas, é que nem tu falou, é perfeito, porque daí o que acontece? Quando nós temos a persistência de analisar e ver, não, pera aí um pouquinho. Porque uma coisa acontece, olha só, aquela fala antiga, né? Será que eu sou o soldadinho do passo certo? Será que só eu tô certo? Será que mais ninguém tá certo? Então a gente olha assim, uma coisa me incomoda, aí me incomoda em ti, uma coisa que tu faz me incomoda. Aí a mesma coisa me incomoda em outro. Aí a mesma coisa vai me incomodando. E o movimento espírita tem isso. Tem várias coisas, porque as pessoas estão tentando se ajustar. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós temos várias religiões no mundo porque existem vários tipos de pessoas no mundo. Agora, olha a maravilha que é o movimento espírita extremamente imperfeito. Porque se ele fosse só de um jeito, não poderiam ter tantas pessoas. Então, cada pessoa com a sua imperfeição no movimento espírita atrai determinado tipo de espírita. O que Jesus falou? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. O que eu quero correr as ovelhas do homem? O que eu quero correr as ovelhas do homem? Sai daqui, ovelha? Não, as ovelhas têm que vir. Agora vou eu dizer, não, larga essa ovelha aí, mestre. Essa ovelha é perneta, manda essa embora. Não, vai vir também. Vai vir que tá correndo. Ah, sai daqui. Mas a gente enxerga isso. A gente enxerga, né? Tanto que isso é extremamente necessário. Por quê? Porque é essas imperfeições das pessoas que vão fazer com que eu pare para pensar, com que eu pare para prestar atenção. O porquê que me incomoda o defeito de 1, 10, 20, 30 pessoas. Tá, pera um pouquinho. Se tudo está me incomodando, é mais fácil eu trabalhar isso em mim, né? É mais fácil eu compreender a dificuldade do outro em mim e ela não vai mais ser uma dificuldade, vai ser só do outro. Não vai ser minha, né? E o bacana de nós percebermos essas várias nuances do movimento espírita é que, se não fosse assim, eu não teria entrado no movimento espírita. É justamente porque o movimento espírita permite as imperfeições da humanidade e ele não cobra a humanidade. Olha só, ele consegue aglomerar tudo isso, o movimento espírita consegue aglomerar tudo isso porque existem vários perfis, assim como eram os perfis dos apóstolos de Jesus, vários. Não era tudo igual. É que nem aquela história, tu tem 10 gerentes, tudo fala a mesma coisa, demite 9, só precisa de um, tá gastando dinheiro pra quê? Então, vários perfis de apóstolos, porque a humanidade tem vários perfis. E o Espiritismo, isso é maravilhoso. Em nenhum momento ele diz assim, ele diz, ó, sede perfeitos, e ele vai te dizendo a trajetória, não te diz, se tu não for, não vale. Não. Se tu não for, tu tá caminhando para isso, né? Mas em nenhum momento, ele nos diz, se tu não conseguir ser hoje, tu não pode mais. Se tu não conseguir fazer isso hoje, não.
eu acho que o Espiritismo, ele nos falou uma coisa a respeito de Deus, que eu acho que já nos vale muito, né? Saindo do Espiritismo e esquecendo o que Jesus nos trouxe, muitas vezes nós queremos ser maiores do que Deus. Queremos ser maiores do que Deus. Nós queremos dizer assim, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso dele. Ah, não, eu não sou assim, Alex. Espera um pouquinho. Se Deus disse assim, ó, se a doutrina espírita nos trouxe que Deus nos deu livre-arbítrio, quem sou eu para tirar isso das pessoas? Quem sou eu para tirar isso, esse presente que Deus deu, né? Então, muitas vezes eu ajo como uma pessoa que não está concordando com a vontade de Deus que é. Deixe o ser seguir seu próprio caminho, né? E vamos de novo, uma reflexão para os espíritas, pessoal. Nenhum espírito, nenhuma pessoa se aproxima de nós se nós não atrairmos ela. Ou seja, o movimento espírita que me cerca, fui eu que atraí. As pessoas que me cercam, espíritas ou não, fui eu que atraí. Então, se está me incomodando, é porque eu estou atraindo. Ah, não gosto que o Preto falou, não gosto. Não gosto, tudo bem. Então, algo em mim tem que ser mudado para que eu não atraia mais. Ou para que ele estando ali não me incomode, né? Mas isso nós temos que ter bem claro. Para quem está assistindo aqui não é espírita. O movimento espírita é toda a ação praticada pelos espíritas em sociedade, seja uma comunidade espírita, seja um eventos espíritas, é toda a ação praticada pelos espíritas. Toda ação praticada. Não é a mesma coisa que doutrina espírita. Doutrina espírita, ela traz revelações para que a gente reflita em cima delas e as pratique. Agora, saindo aqui da obra do Espiritismo, é com a gente. É com a gente. Tudo que a gente gosta e tudo que a gente não gosta. Primo, tem mais algo aí? Eu sei que o tempo está curto aqui. Ah, sim, nós temos mais 4 minutinhos. A querida amiga lá de São Paulo, de Araraquara, Estela Mares, né, agradecendo, né, essa reflexão que estamos fazendo juntos, mas na verdade você já contribuiu muito também. Todos estamos contribuindo. Na verdade, nós somos, digamos assim, facilitadores, né, primo? A gente traz o tema para o debate, conversamos, podemos nos equivocar, porque esse é o nosso raciocínio, esse é o nosso momento, é o ao vivo, né? Pequenininho, amanhã, né, e amanhã, ou a partir do final dessa live, a gente até pode repensar umas coisas, né? Ou seja, estamos numa constante mudança, né? E essa também é uma característica de ser espírita. O pessoal do Imortal Grupo de Artes escreveu não em alguma coisa que o Alex falou. Depois vocês escrevem o que é esse não. O que foi? O que foi? Bom, mas acredito, né, primo, que chegamos digamos assim, a um entendimento, né, daquilo técnico que eu te trouxe, né, porque eu sempre vou buscar o dicionário, porque o dicionário ele é isento, né, e trazer o que eles nos mostra como o que é um espírita, né, o espírita, né, ele é pertencente, segundo o dicionário, aí isso abrange mais coisas, como você, depois no seu momento de fala, você já buscou, já cresceu mais, mas assim, friamente o dicionário, né, ele fala o que é espírita, relativo ou pertencente ao espiritismo e é adepto do espiritismo. Então, a primeira linha foi essa de falar para as pessoas que em nenhum momento na definição do dicionário, nem na definição de Kardec, está escrito como o espírita é um sinônimo de ser perfeito. Apesar que também o raciocínio foi esse, que a gente também, nós temos que aceitar que somos falhos, é claro. E quem não aceita vai levar uma nos dedos um dia para baixar a bolinha. Mas isso não nos isenta, né, de nos cuidarmos, né, de também nos cobrar, de nos cobrarmos um pouco mais, de termos um pouco mais de cuidado,
né? E porque nós sempre achamos uma forma de desculpar as nossas falhas, né? Ai, eu não sou perfeito, ai, eu não sou perfeito. Pô, mas já podia ter melhorado nesse aspecto, né? Então, cada um de nós que faça a sua reflexão e veja onde que eu posso, né? Porque se você é espírita, então se você é espírita, você tem vontade e desejo de se melhorar, né? Então, faz esse estudo em si mesmo, procura procura um lugar onde você deve se melhorar, porque quando você se melhora, é bom para você e é bom para as pessoas que estão na volta. O Primo, pessoal botaram Oi? aqui, né? Espíritas, os maiores devedores, né? Temos 1 minuto, primo. Bom isso aqui, queria. Eu vou aproveitar isso que o pessoal do Imortal Grupo de Artes colocou, espíritas, os maiores devedores. Pessoal, para que clareie a consciência. Não somente dos espíritas, porque muitos, graças a Deus, não precisam da doutrina espírita para refletir, né? Se encontraram no budismo, se encontraram na catolicismo, se encontraram em outros lugares, né? Nós temos uma característica que é incomum a várias pessoas, que nós nos atraímos mais por essa doutrina. Mas muito bom isso que eles falaram. Por quê? Se você, não é, já compreende que você é um dos maiores devedores, é porque você já está em condições de quitar as suas dívidas. Mas não vai ser cobrado de quem não tem como pagar. Então, espíritas, nós sim somos muito devedores das leis divinas, mas se já estamos aqui é porque temos condições de melhorar e pagar essas dívidas através do trabalho no amor, né, primo? Através daquilo que Paulo de Tarso tanto defendia, o amor acima de tudo. Então, se a gente já consegue quitar, é por isso que estamos aqui. Não só espíritas, mas já que estamos falando entre nós aqui, os mais devedores que já conseguem entender que tem que pagar essa conta. Então, vamos pagar a nossa própria conta perante a humanidade, né, primo? Sempre com carinho, sempre com amor, na medida do possível, na medida do entendimento. E é isso aí, meu primo. E aquela mensagem final, temos 20 segundos, dar boa noite pro pessoal, valeu, e sempre dizendo, né, o Espiritismo é um movimento, uma filosofia maravilhosa. Se eu e o Alex Manzoni falamos alguma bobagem aqui, não botem na conta do Espiritismo. Não botem na conta. Na nossa conta. Quinta-feira, TBT. TBT Haribo no YouTube, falando sobre caminhos que cruzei, amigos que encontrei. Beijo.